Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas nesta noite, quando mais uma vez chegamos até você para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Convidamos você a reunir a sua família e cultuar conosco neste momento especial que deveríamos estar juntos aqui no templo, mas que diante do coronavírus não podemos nos reunir. Nós iniciaremos o nosso culto desta noite lendo a palavra do Senhor no Salmo 134, que nos diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Deus é o Criador do céu e de tudo o que nele há, da terra e de tudo o que nela há, dos mares e de tudo o que neles existem. Deus é o nosso Criador. E o hino de número 10 do nosso Inário Novo Cântico tem como título A Criação e o Criador. E nós vamos ouvi-lo e também cantá-lo nesse instante, dando sequência ao nosso culto desta noite. Que nós possamos verdadeiramente, irmãos, como criaturas de Deus Pai, erguermos a nossa voz, não apenas no momento de culto, mas durante toda a nossa vida, para louvar o Senhor por tudo quanto temos recebido das suas mãos. Vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, com os nossos corações agradecidos por aquilo que temos recebido das Tuas mãos, como manifestação da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua graça para conosco. Bendizemos o Teu nome, ó Deus, por quem Tu és, o Criador, o sustentador,
o preservador de todas as coisas e, sobretudo, o nosso Salvador na pessoa de Cristo Jesus. Nesse instante, quando a tua igreja te busca, nós clamamos, ó Deus, venha ao encontro do teu povo e abençoa-o através de todos os atos deste culto. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Nós seremos abençoados agora com uma bela mensagem através do quarteto Arautos de Cristo, e eu gostaria que você prestasse atenção na letra deste hino, porque nela contém uma pergunta, e a pergunta é esta: como estás com o teu Deus? Ouçamos esta linda mensagem. Deus continue abençoando o quarteto e que ele continue louvando ao Senhor para a glória dele, para o nosso enlevo espiritual. Teremos o nosso momento de intercessão e eu vou convidar o reverendo Robson para estar conosco aqui, porque ele vai nos abençoar, ele vai interceder por nós neste momento. Antes, porém, nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 34, os versículos 4, 6 e 17. Esse texto nos diz assim: busquei o Senhor, Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus temores. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. E o verso 18, na primeira parte, diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. É com o coração quebrantado diante do Senhor que nós devemos buscá-lo. E nós estaremos cantando, cante aí com a sua família, ao orarmos: Senhor, vem encher-nos com o teu santo amor. E a seguir nós seremos conduzidos à presença do Senhor com nosso irmão reverendo
Robson. Querido Pai Celestial, na Tua presença nós nos encontramos. Queremos reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor está no controle de todas as nações, que o Senhor tem todos os governantes em Suas mãos. O Senhor inclina a vontade deles segundo o seu querer. Nada que acontece neste mundo acontece sem a Tua permissão. Não conseguimos compreender plenamente os Teus propósitos em toda esta circunstância que estamos vivendo, mas reconhecemos que Tu és um Deus soberano, mas reconhecemos também que o Senhor é um Deus que ama o seu povo, que ama a sua igreja, que trata os seus filhos com compaixão, com misericórdia e com bondade. Senhor, há muitas pessoas que estão aflitas, há muitas pessoas que estão enfermas, há muitas pessoas que estão sem cuidado, ó Deus. Há muitas pessoas, ó Deus, que estão sem remuneração. Há muitas pessoas passando, ó Deus, dificuldades financeiras. Há muitas empresas também, ó Deus, e empreendedores, e nós clamamos a misericórdia do Senhor. Nós clamamos, ó Deus, que o Senhor apresse o dia em que será flexibilizado, ó Deus, a locomoção das pessoas, a normalidade, ó Deus, do trabalho, das atividades, ó Deus, das pessoas, ó Deus, em nosso país e em nossas nações. Mas nós clamamos também uma visitação poderosa da Tua graça no coração dos governantes e das pessoas.
para que reconheçam os seus pecados, reconheçam a sua fragilidade, reconheçam que dependem inteiramente da tua graça e da tua bondade, ó Deus. Nós sabemos que sem ti nada somos e nada podemos fazer. Visita, ó Deus, o coração do teu povo, aquieta, traz paz, ó Deus, ao coração de cada irmão e de cada irmã, para sossegar a sua alma, o seu coração na sua presença, no calor do teu aconchego, ó Deus. E nós te louvamos pelo pastoreio, pelo cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Visita cada pessoa, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Sim, irmãos, o nosso Deus é, sem dúvida, um Deus que acolhe as orações do seu povo, que livra o seu povo dos seus temores. É um Deus que nos socorre quando nós, em aflição, o buscamos. É um Deus que nos livra, de todos os nossos pecados e também de todos os nossos temores. É um Deus que está perto de nós. Deus não está longe, Deus está perto, Deus está em você. Por isso, continue a buscá-lo e a clamar pela sua misericórdia na sua vida. Nós vamos cantar, irmãos, o hino de número 110A do nosso Inário Novo Cântico, que tem como título Crer e Observar. Que nós possamos não apenas cantar, mas que esta seja a expressão sincera do nosso coração. Que nós sejamos crentes, mas que sejamos crentes praticantes, crentes que observem e que vivam de conformidade com a instrução da palavra do Senhor. Em Jesus confiar, sua lei observar, oh que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedecer ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor.
Para a nossa meditação desta noite, nós convidamos os irmãos a acompanharem a leitura da palavra do Senhor no texto registrado por Paulo na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 12 a 17, que nos diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos. Senhor, abra o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, de modo que por ela sejamos instruídos, advertidos, exortados e convencidos a nos curvarmos diante dos planos e propósitos do Senhor. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este é o 5º domingo que nós não nos reunimos coletivamente no templo em razão da pandemia do coronavírus. São 5 semanas que estamos em casa. E nesse tempo de confinamento, creio ser um momento oportuno para avaliarmos a nossa vida, a nossa fé e a nossa conduta cristã. Avaliando a nossa conduta cristã é o tema que queremos repartir com os irmãos nesta oportunidade. Momento de refletirmos, momento para meditarmos, não é? Sobre a nossa caminhada, sobre a nossa vida. Não apenas agora, mas a nossa caminhada cristã, visto que temos mais tempo, que dispomos de mais tempo para fazermos esta avaliação. Faremos isto deixando com os irmãos algumas indagações ou algumas perguntas. Quais sejam? Primeiro, você tem procurado falar mais, de modo mais íntimo com Deus? Ao fazer esta pergunta, eu estou sugerindo que você faça uma avaliação de como anda a sua vida de oração. Quanto tempo você tem separado para orar? Sabemos que as mídias colocaram uma série de programações, inclusive gratuitas, para que o povo possa passar esse tempo. Mas o meu convite para a sua avaliação é ir orando. Como é ou como está a sua vida de oração?
pense, avalie, reflita sobre esta realidade. A segunda pergunta é: meus hábitos negativos ainda comandam minhas escolhas e decisões? E aqui o convite é para que você avalie a sua vida de submissão a Deus, de submissão aos propósitos de Deus, à vontade de Deus. É avaliarmos se as nossas escolhas, se as nossas decisões são resultado dos nossos hábitos negativos, se são estes hábitos que ainda dirigem ou comandam as nossas ações. Então avalie a sua vida de submissão a Deus. Terceira indagação: minha comunhão com os irmãos segue os princípios de amor ensinados por Jesus Cristo? Transfira isso para você. A sua comunhão com os irmãos seguem os princípios de amor ensinados por Jesus Cristo? E aqui nós queremos convidá-lo a avaliar como anda na prática o seu amor a Deus e o seu amor aos irmãos. Nós falamos muito de amor, falamos muito de amar a Deus, que amamos o Senhor, mas na prática nós temos demonstrado este amor. Falamos muito de amor ao próximo, de amor aos irmãos. E a palavra do Senhor recomenda-nos a não amarmos apenas de palavras, mas a amarmos de fato e de verdade. Como anda, então, na prática, o seu amor a Deus e aos irmãos? Quarta pergunta: a minha maneira de falar me identifica como membro da família de Deus? A sua maneira de falar o identifica como membro da família de Deus? E esta pergunta está aí para nos levar a avaliarmos a nossa conduta cristã e o nosso testemunho. Como é que nós temos andado? O que é que nós temos feito? O que é que nós temos falado? No que é que nós temos pensado? Como anda o nosso testemunho? O nosso modo de falar, o nosso modo de agir serve para despertar em outras pessoas o desejo de também conhecer o Senhor? Reflita, medite, pense nestas questões. Quinta indagação: tenho dispensado afeto, amor e carinho à minha família, pela qual sou responsável diante de Deus? Os irmãos sabem que os maridos são os sacerdotes do lar. O homem cristão é o sacerdote do seu lar, da sua família. Então a pergunta é: você tem dispensado afeto, amor e carinho à sua família, pela qual você é responsável diante de Deus? E esta pergunta é para nos levar a avaliarmos como tem sido a nossa vida no âmbito familiar. Nesse tempo de confinamento, tenho ouvido muita gente dizer que não aguenta mais ficar em casa, que não estou aguentando mais a esposa, que não estou aguentando mais o marido, não é? Será que isso tem passado também pela sua mente? Como tem sido o seu cuidado para com a sua esposa, para com o seu esposo, para com os seus filhos? Você tem demonstrado amor, responsabilidade para com eles? Pense nisto. Sexta pergunta: tenho sido honesto nos meus negócios, no meu trabalho, nos meus relacionamentos com os meus empregados, sócios ou patrões? Essa é uma pergunta longa, não é? Mas ela está aí para nos levarmos, ou para levar cada um de nós a avaliar os nossos negócios
o nosso trabalho secular e as nossas relações sociais. Não é? Como é que nós nos relacionamos com os nossos patrões, com os nossos empregados, com os nossos sócios? Como é que nós nos relacionamos, não é, com os nossos amigos de trabalho, com os nossos companheiros de jornada? Como é este relacionamento? É nos moldes do padrão estabelecido pelo Senhor ou no molde dos padrões estabelecidos pelo mundo? Mas a sétima pergunta é a seguinte: a esperteza tem sido motivadora das minhas ações? A esperteza tem sido motivadora das suas ações? E aqui, esta pergunta é para que nós avaliemos os nossos critérios para obter lucros, para obter renda, para ampliar o nosso patrimônio, para adquirirmos os bens materiais. Não é? De que modo nós estamos trabalhando para a aquisição destes bens? É a esperteza que nos motiva, ou nós temos trabalhado conforme os planos e propósitos do Senhor, conforme a instrução da palavra do Senhor? Oitava pergunta: as minhas palavras e expressões têm dado ânimo e esperança às pessoas que me cercam e com as quais convivo? As suas palavras, as suas expressões, as suas ações têm dado ânimo e esperança às pessoas com as quais você convive, às pessoas que o cercam? Aqui nós precisamos avaliar se a nossa vida tem sido um canal através do qual o Senhor tem abençoado outras pessoas. Sim, porque nós fomos alcançados pela graça para sermos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Então, pare e pense que Deus o regenerou, que Deus o levou ao novo nascimento, que Deus o salvou, que Deus o alcançou, para que você fosse, ou para que você seja, um canal de bênçãos para outras pessoas. Em nono lugar, você tem ouvido mais e imposto menos as suas opiniões e as suas vontades? Você tem sido sempre o dono da verdade? Há pessoas que não podem ser contrariadas. Elas acham que a verdade está com elas, ou que elas são as donas da verdade. E nós sabemos que nem sempre é assim. Há pessoas que querem impor a sua vontade, que não admitem opiniões contrárias. Então, o nosso propósito aqui é para que você avalie a sua vida neste ponto, ou neste quesito. E convido você a pensar que a Bíblia diz que nós precisamos ser humildes e nos humilharmos diante de Deus. Pense na humildade como uma marca dos súditos do reino de Deus e avalie a sua vida. A 10ª pergunta: você tem conseguido aprender alguma coisa que tenha mudado o seu modo de pensar e agir?
Às vezes você vem à igreja dominicalmente e até semanalmente, e você ouve muito a palavra, mas o que é que você tem aprendido? O que você aprende tem mudado o seu modo de pensar e agir? Avalie o seu crescimento espiritual, porque ele depende deste aprendizado. Para que você cresça, você precisa conhecer a palavra e conhecer os propósitos de Deus. Jesus acusou os religiosos do seu tempo, dizendo que eles erravam porque não conheciam as Escrituras. 11ª pergunta: você tem se arrependido dos seus pecados e pedido perdão a Deus? Você tem se arrependido das suas ofensas e pedido perdão às pessoas a quem você tem ofendido ou magoado? É assunto sério, porque nós estamos sempre prontos a magoar as pessoas, a ofender as pessoas. E muitas vezes pensamos que isso faz parte da vida, quando aprendemos na palavra do Senhor que não. Então, como é, que nós temos pensado sobre isso? Temos nos arrependido dos nossos pecados e pedido perdão a Deus? Temos consciência de que muitas vezes ofendemos as pessoas com as quais nós convivemos e temos pedido perdão a elas? Por fim, você tem procurado fazer as mudanças que Jesus requer para que você se ajuste aos seus planos e aos seus propósitos? Deus tem planos e propósitos para as nossas vidas, para a minha e para a sua. Então a pergunta é esta: você tem procurado fazer as mudanças que Jesus requer para que você se ajuste aos seus planos e aos seus propósitos? E essa pergunta é para que você avalie se você está vivendo de conformidade com a vontade do Senhor, de conformidade com a instrução da palavra do Senhor. Avalie, portanto, como tem sido a sua vida e a sua conduta diante do Senhor. Por fim, que Deus trabalhe na sua vida, que Deus abençoe a sua vida, de tal modo que você possa avançar, vivendo de maneira agradável diante do Senhor. Deixamos com você 12 perguntas. Se o conjunto de respostas a elas forem negativas, é porque precisamos tomar uma atitude e precisamos iniciar uma mudança. E o início dessa mudança passa pelo arrependimento e pela volta à submissão ao Senhor. Essa mudança começa com a decisão de reconhecer as virtudes cristãs como imperativas em nossas vidas. Se você deseja melhorar o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua família, o seu relacionamento com a igreja, comece a buscar uma melhora no seu relacionamento com Deus ainda hoje. E coloque em prática os ensinamentos da sua palavra, porque é a prática destas virtudes que irão abençoar abundantemente a sua vida e torná-la produtiva para você e para a igreja. Que Deus nos ajude a fazermos estas avaliações e nos incentive
a tomarmos as iniciativas necessárias para promovermos as mudanças na nossa conduta cristã. Que seja assim, em nome de Jesus e na força do Espírito Santo. Amém. Estamos caminhando para o encerramento do nosso culto e nós faremos isto cantando o hino de número 222 do nosso Inário Novo Cântico, que tem como título Mais Perto Quero Estar. Que o desejo do nosso coração seja verdadeiramente estarmos cada vez mais perto do Senhor, crendo nele e observando o que ele nos orienta na sua palavra. Cantemos. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais da tua cruz, eu desejo estar, Senhor, a seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor, jubiloso, pois me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Mais quero estar, ó Salvador, mais perto da tua cruz, eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés viajar, e com viva fé e profundo amor com meu Salvador falar. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais eu desejo estar, Senhor. Amém. Oremos, irmãos, concluindo então o nosso culto desta noite. Ó Pai, nós te agradecemos por esse tempo que pudemos meditar na Tua Palavra, participar desse culto, ainda que separados, ainda que em casa, mas nós te louvamos por tudo aquilo que pudemos receber da parte do Senhor. Pedimos que nos abençoe, nos ajude a fazermos a avaliação da nossa conduta para ajustá-la aos princípios do Senhor e aos propósitos do Senhor. Continue abençoando a Tua igreja, abençoando, ó Deus, de maneira especial este tempo em que estamos em casa, que ele seja um tempo próprio para reflexão, para meditação, para mais oração e para mais estudo da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor apresse, ó Deus, o dia em que nós teremos
possibilidades de retornarmos a adorar e a cultuar o Senhor coletivamente, como família maior, como igreja do Senhor. Continue, ó Deus, conosco e dá-nos uma semana de bênçãos na Tua presença. Agora, irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a companhia constante do Espírito Santo estejam convosco e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém.